Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus a todos que nos acompanham aqui nesse canal. Mais um estudo no Catecismo Maior de Westminster. Hoje nós procederemos aqui com a pergunta de número 77. E vocês vão perceber que a pergunta de número 77 ela é basicamente uma repetição das perguntas 70 e 75 e das outras que estão nesse meio, porque nós estudamos aí as implicações tanto de justificação como de santificação. Mas é bom que nós estudemos essa pergunta, você perceberá que é um estudo mais curto, mas isso vai reforçar conceitos. Nós vamos reler textos bíblicos, por isso fiz questão de que nós lêssemos praticamente todos os textos prova mencionados aqui pelos teólogos de Westminster. Então, vamos lá para a pergunta 77. Pergunta 77. Em que difere a justificação da santificação? Ainda que a santificação seja inseparavelmente unida com a justificação, contudo, elas diferem nisto. No que? Na justificação, Deus imputa a justiça de Cristo, e na santificação, o seu Espírito infunde a graça e dá forças para exercer. Na justificação, o pecado é perdoado. Na santificação, ele é subjugado. A justificação, liberta a todos os crentes igualmente da ira vingadora de Deus, e isso perfeitamente nesta vida, de modo que eles nunca mais caem na condenação. Esta, a santificação, não é igual em todos os crentes, e nesta vida não é perfeita em crente algum, mas vai crescendo para a perfeição. Então, essa é a pergunta. Eu montei aqui um esqueminha para para nos ajudar aqui a considerar, ver se de alguma forma eu consigo aumentar isso aqui. Ficou mais ou menos, né? Tudo bem aqui. Então, vou fazer aqui tudo ao vivo. O esqueminha, eu não sei ainda se vai aparecer o texto bíblico, depois a gente vai descobrir. Mas se ficar ainda assim ficar pequeno, vocês podem dar zoom na casa de vocês, creio que vai ajudar. Então, vamos orar a Deus pedindo a direção do Senhor e a gente considera então esse assunto. Senhor, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estudarmos este documento confessional da nossa igreja, oportunidade de conhecermos mais sobre a fé que nós professamos e confessamos. Sim, nós pedimos que o Senhor nos ajude nesta noite, para que aquilo que façamos provenha somente do Teu Espírito e da Tua Palavra, de onde procede a verdade, que é a própria revelação de Deus, a nossa única fonte infalível da verdade. Assim, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, vamos lá. Eu montei esse esqueminha para nos ajudar aí nesse propósito de estudar essa pergunta. Achei que assim seria mais fácil, né? Eu normalmente deixo aí a resposta, a gente vai comentando a resposta passo a passo, mas eu achei que seria uma boa ideia aqui que a gente fizesse dessa forma. Então, mesmo que fique pequeno, depois dá para voltar um pouquinho, dar um zoom. Eu não sei se eu tenho aqui alguma tela maior, né? Talvez eu possa me diminuir aqui um pouquinho. Dá para fazer isso aqui. Aumentar ainda mais aqui a tela. Vou fazer aqui. Pronto. Beleza. Não dá para aumentar mais, senão o texto bíblico aqui não vai aparecer. Vou botar um texto grande aqui para ver. Tá aparecendo aqui, mas tá pequenininho também. Tá tudo pequenininho. Tudo bem, vai dar pra gente considerar aqui esse tópico. Vamos lá. Então, meus irmãos, como eu disse no início, a gente já estudou o que é justificação, é a pergunta 70 do Catecismo Maior. Nós já estudamos o que é santificação, pergunta 75. E agora, como afirma essa pergunta, estas duas elas são inseparavelmente unidas. Então, aquele que é justificado pela fé, lógica e consequentemente regenerado, ele deve crescer em santificação. E, de alguma forma, pode ser que isso crie algum tipo de confusão, né? Como assim? Como é possível que essas duas doutrinas elas se interrelacionem? Então, de alguma forma, gerando algum tipo de confusão, para que a gente, de tal forma que isso se torne aí algo incompreensível, né? Cria aí uma suposta barreira de entendimento nestas duas doutrinas, ou de em até que momento uma se aplica, ou até que momento a outra passa a ser, então, aplicada neste processo de salvação.
Essa pergunta ela vem para tirar essas dúvidas que possam existir com relação a esta separação entre as duas. Então, esse esqueminha vai nos ajudar, eu vou seguir esse esqueminha, né, aqui para nossa consideração. Primeiro, os três primeiros aspectos aí mencionados, eles são iguais, né? Então, o catecismo diz que o autor divino ele é o mesmo, né? Mas antes disso, eu quero começar pela a união, né? A relação entre si. Né? O segundo tópico devia ter colocado em primeiro, sem problema, mas elas estão então inseparavelmente unidas. Então não há justificação sem santificação e nem santificação sem justificação. Quem tem uma também tem a outra. Se você foi justificado, você será santificado. E se você está sendo santificado, isso é um sinal de que você foi justificado. Então, as coisas elas são inseparáveis entre si. Que textos nos mostram isso? 1 Coríntios 6,11 nos mostra isso. Quero ler esse texto. 1 Coríntios 6,11. O texto diz, deixa eu ver como é que está aparecendo aí, né, para vocês. Tá aparecendo, tá bom, tá bonitinho. Beleza, deixa eu subir um pouquinho. Beleza, tudo certo aí. Isso diz: tais fostes alguns de vós, mas vós, ele estava falando aqui de uma lista de pecados anteriores, né? Mas vós os lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo, do Espírito de Deus. Então aqui, a relação intrínseca entre as duas, mas isso fica mais claro em 1 Coríntios 1, verso de número 30. O texto diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então esse texto, especialmente, ele nos mostra, né? Cristo se tornou justiça e santificação. Então, quem tem a Cristo tem os dois. Elas estão unidas inseparavelmente em Cristo e assim nos são otorgados através da ação do Espírito. Mas o catecismo também afirma que Deus é o autor e a fonte das duas, né? Então, Deus Pai é o autor e é a fonte da justificação, e Deus Espírito é aquele que infunde graça. Então, Deus Pai é quem justifica. Daqui a pouco a gente vai entender essa diferença, né? É porque a justificação é uma declaração e o Espírito Santo é quem infunde justiça, porque a santificação é uma ação. E, além disso, tanto a justificação quanto a santificação são procedentes da graça de Deus. Não tem como. Nós vimos, né? Ou são atos da graça de Deus, ou então são ou é um ato da graça de Deus, tal qual a justificação é, ou então é um processo que também tem aí a sua origem na própria graça de Deus. Agora vamos para as diferenças. Primeira diferença na sua natureza. A justificação ela é um ato jurídico, um ato declarativo. Deus imputando ao pecador a justiça de Cristo e assim declarando o crente como sendo justo, como sendo justo. Romanos 4, os versos de 6 a 8 dizem assim: e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independente de obras. Isso aqui é importante, eu vou voltar a isso no final. Independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado, porque justamente imputou justiça. A santificação, por sua vez, ela é uma obra espiritual e interna. É Deus transformando o pecador, infundindo graça, né? Infundir é basicamente como que derramar graça, concedendo força para que o pecador viva em santidade. Então, basicamente, é a capacitação para viver retamente e crescer em santidade. A gente vê isso descrito em Ezequiel 36, a gente leu, né, algumas semanas atrás, 36, 37, texto 36, 27, perdão. O texto diz: porém dentro de vós o meu espírito. Então, o espírito aqui é quem infunde graça, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ah, certo, então, é que aqui sumiu minha tela, voltou aqui agora. Ah, essa é a natureza, então, destas duas doutrinas. Qual é o efeito destas doutrinas sobre o pecado? Depois você pode comparar aqui o esqueminha com a resposta, você vai perceber que esses elementos eles estão ali no catecismo. Eu só coloquei aqui no esquema porque eu achei que seria mais fácil de visualizá-los nas suas distinções. Então, o efeito sobre o pecado. Na justificação, o pecado é perdoado porque justamente a sua penalidade foi paga em Cristo Jesus.
Romanos 3, Paulo nos mostra isso. Nós já lemos em outra ocasião, vamos reler aqui. Romanos 3, 24 e 25. Isso diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, o pecado é perdoado porque Cristo pagou por eles. Na santificação, o pecado é subjugado. O que isso quer dizer? O Espírito atua no crente que já foi justificado, enfraquecendo o poder do pecado que ainda habita nele. Ou minimamente, eu não sei se eu gosto muito do termo poder do pecado, né? Mas é isso mesmo, né? Nós ainda estamos sob o efeito do poder do pecado. Ele ainda exerce poder sobre a nossa vida e então a obra de santificação que o Espírito faz é justamente enfraquecer esse poder. Então as inclinações, os desejos pecaminosos, embora eles não sejam totalmente eliminados nessa vida, eles são dominados, eles são vencidos de maneira gradual à medida que o cristão cresce em obediência e se torna aí mais parecido com Jesus Cristo. Romanos 6, capítulo 6, verso 6, diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, como escravos. Esse é o efeito sobre o pecado, né, da justificação sobre o pecado e da santificação sobre o pecado. E o resultado? Na justificação, libertação da ira de Deus, de maneira perfeita e definitiva. De maneira perfeita e definitiva, nós somos libertos da ira de Deus. É por isso que Paulo diz, Romanos 8:1, agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Na santificação, esse resultado é diferente. Ele é um crescimento contínuo em santidade. Então, se a justificação ela é perfeita e definitiva, a santificação ela é imperfeita, mas caminha para a perfeição. Um elemento que daqui a pouco a gente vai retomar. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, verso de número 1, o texto diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, é um processo contínuo de crescimento, de aperfeiçoamento da santidade. A extensão entre os crentes. Então, sobre a justificação, se diz que ela é igual em todos os crentes. Todos eles são, de maneira igual, libertos da ira de Deus, perfeita e definitivamente. Todos eles têm os seus pecados perdoados. Todos eles recebem essa declaração de justiça perfeita, né? Diante do pecado. E todos eles alcançam essa perfeição. Então, a justificação ela é igual em todos os crentes. Nós teríamos aí muitos textos para mostrar essa passagem, né? Todos os textos que nós já consideramos, eles serviriam para a gente entender essa realidade, né? Não existe uma distinção de crente para crente, o que não acontece na santificação. A santificação ela é de diferente grau entre os crentes, né? Isso fica claro, por exemplo, lá em Hebreus 5, quando Paulo dá uma bronca, quando o autor aos Hebreus dá uma bronca, a gente está sempre acostumado a falar de Paulo, né? Nas cartas. Quando o autor aos Hebreus aqui dá uma bronca nos seus leitores, dizendo: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como os necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido, e aqui fica claro essa distinção, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então existe uma distinção entre crentes. Existem alguns que já recebem no alimento sólido, outros que ainda não têm condição de receber esse alimento, justamente porque alguns já alcançaram certo nível de santidade, de piedade diante de Deus, e outros ainda não. Então a santificação é de diferente grau entre os crentes. A perfeição nesta vida. A justificação, nós já falamos disso, né? Quando falamos que ela é perfeita e definitiva, reconhecemos que ela é perfeita nesta vida. O crente não está mais sob condenação. Mas justamente para que a gente enfatize esse aspecto da santificação, é que eu acrescentei o perfeição nesta vida, além daquilo que já havia no resultado. Então, a santificação ela é imperfeita nesta vida, mas ela progride para a santificação. Então, lá em 1 João 1,8,
1 João 1, versos de 8 a 10. O texto diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Depois no 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, fica claro por esse texto que nós somos pecadores. Entendeu? Se nós dissermos que não somos pecadores, nós estamos mentindo. Então, nós somos pecadores. Nós somos pecadores. E é aí que entra a adoração. Já que a justificação ela é um ato único, completo. É, justificado, acabou. Não tem mais o que ser feito. Na santificação, não. A santificação é esse processo progressivo e contínuo da imperfeição rumo à perfeição. Onde isso fica muito claro é em Filipenses 3, os versos de 12 em diante. O texto diz, Paulo dizendo aqui, antes ele falava assim, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já o tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. Ou seja, eu não sou perfeito, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Se porventura pensais de outro modo também, isto Deus vos esclarecerá. Então, é para este objetivo que nós alcançamos, para a perfeição, para que um dia nós sejamos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celeste. Para a gente terminar aqui, a justificação, a santificação e também a glorificação, por que não? Elas formam um único e harmonioso processo da salvação de Cristo. Né? Então, na justificação, nós somos salvos da condenação do pecado. Na santificação, somos salvos do poder do pecado de maneira gradual. E na glorificação, por isso que aqui eu menciono ela, nós seremos finalmente salvos do pecado como um todo, incluindo a sua presença. Além do mais, é importante dizer que essa distinção ela é de essencial importância para nós. Nós precisamos compreender essas distinções de maneira adequada. Por quê? Porque, meus irmãos, a nossa aceitação diante de Deus não repousa sobre a santificação, mas sobre a justificação. O ato de Deus declarar-nos justos em Cristo. Essa verdade é que nos dá plena segurança de salvação e que nos liberta do fardo de tentar conquistar o favor divino por méritos próprios. Enquanto o pensamento romano, da Igreja Católica Romana, confunde justificação e santificação, muitas vezes fazendo das boas obras uma condição para que alguém seja salvo. Na verdade, o Evangelho da Escritura Sagrada, o texto bíblico, como nós podemos perceber aqui, apresenta a santificação como fruto de uma salvação já recebida, as boas obras como fruto de uma salvação já recebida. Então, o crente serve a Deus não para ser aceito, mas porque foi aceito, movido então agora por amor e gratidão. Ao mesmo tempo, Deus nos chama então a crescer em santidade. Embora nesta vida a perfeição plena não seja alcançada, nós somos chamados à santificação. E como nós fazemos isso? Pedro diz que o que nos é necessário para a vida e para a piedade nos foi doado. Nós somos chamados a usar de maneira diligente os meios de graça que Deus nos deu. A palavra, a oração, a comunhão através dos sacramentos, né? A comunhão dos santos, pelos quais então o Espírito opera a nossa transformação. Então, aqueles que se dedicam a esses meios, eles são gradualmente conformados à imagem de Cristo e preparados para o céu. Deus assim possa nos abençoar. Nós vamos orar mais uma vez e encerrar nosso estudo nessa noite. Agradecemos-te, Senhor, pelo tempo que tivemos aqui de consideração destas doutrinas e dos textos bíblicos da Tua Palavra, das implicações deles para a nossa vida. Nós pedimos, agora que reconhecemos que fomos justificados, nós pedimos que o Senhor nos ajude na obra de santidade, nos fortaleça, que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça para que nós vençamos o pecado, nos livremos do poder do pecado que ainda habita e nos puxa, Senhor, de volta para o mal. Ajuda-nos em tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Até semana que vem.